Olá, colegas, eu sou o Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. Hoje eu tenho aqui a alegria de receber Flávio Parisotto, oficial de justiça do TJ de Santa Catarina e com pós-graduação em Direito e Avaliação Pericial de Bens. Flávio, muito obrigado pela sua participação no nosso Unicast. Muito obrigado, eu agradeço o convite, Gerardo, agradeço a oportunidade de estar aqui diante dos colegas do Distrito Federal. Fico muito feliz em participar e em conversar um pouquinho sobre esse tema, avaliação de bens. Coisa boa. Flávio, antes da gente entrar assim, né, de uma forma mais direta nessa área que você se especializou tanto, queria saber um pouquinho da sua história, assim, o que te levou a ser oficial de justiça? Quando é que você decidiu? Você já conhecia outras pessoas da atividade? Foi durante a faculdade? Que ano que você entrou? Durante a graduação, eu fiz o concurso em Santa Catarina, foi permitido até, se não me engano, no ano de 2010, os oficiais de justiça poderiam ingressar nos quadros aqui, né? O cidadão poderia ingressar no quadro do tribunal sem o bacharelado, né? Sem a graduação em direito. E aconteceu isso comigo. Eu fiz o concurso em 2005 e passei, né? Fui chamado e iniciei as atividades. Se não me engano, foi dia 6 de fevereiro de 2006. Então, em 2005 foi a prova, 2006 eu tomei posse, né, teve o ato de posse, e na época eu estava na metade da graduação, né, estava ainda no curso de Direito. Tive contato, fui estagiário, e durante o período de estágio eu percebi as características dos oficiais de justiça, como funcionava a realização dos atos, essa função híbrida de trabalhar um pouquinho dentro da sede, um pouquinho fora, me chamou muita atenção também. Acabei fazendo o concurso, tive muita sorte, né, em passar, em ser selecionado, e desde então aí são 17 anos trabalhando como oficial, e eu te confesso, Gerardo, e confesso aos colegas, que é uma satisfação, porque eu não sei se eu teria condições de trabalhar em outro setor dentro dos tribunais, assim, por exemplo, você vai ficar num cartório 6 ou 7 horas ininterruptas aqui, então a gente acaba gostando, se adaptando, né, e eu fico muito feliz em fazer parte dessa família do oficialato, né, desde 2006, então. Mas que maravilha, já há bastante tempo, um oficial de justiça com muita experiência. E ao longo dessa jornada como oficial de justiça, qual foi o momento que você identificou a necessidade assim, de se aprimorar e até de oferecer cursos na área de avaliação? Interessante, Gerardo. Olha só, 2009, 2008, eu trabalhei um tempo como docente em algumas instituições de ensino aqui de Santa Catarina. A comarca que eu estou lotado é Xaxim, fica do ladinho de Chapecó. Aquele time de futebol da Chapecoense, que o avião caiu lá na Bolívia, Venezuela, enfim. E aí todo mundo conhece Chapecó. Eu fico aqui do ladinho de Chapecó, onde eu resido, trabalho. Então, há muito tempo, Gerardo, eu percebi o seguinte, que o tribunal ele não tem um programa de capacitação, né, para os oficiais de justiça, eu também, comentando aqui, tive essa experiência de ser professor, trabalhar em algumas instituições aqui da região, pertinho de Chapecó, foram 6 anos e meio dando aula, né, então trabalhei várias disciplinas ligadas ao processo, principalmente ligadas ao processo civil, né, processo de execução, teoria geral do processo, na época tinha um processo cautelar, acredito que eu talvez tenha mudado um pouquinho hoje o currículo aí, mas trabalhava lá procedimentos especiais, processo cautelar, trabalhei em vários, processo constitucional, então tive um período aí de 6 anos e meio que eu fui prof, né, eu falo prof no sentido carinhoso, que no sentido de ter muito orgulho, assim, de ser prof, né, mas docente, né, então eu tenho eu fiz alguns cursos de pós-graduação, não fiz mestrado, não fiz doutorado, também não tenho interesse em fazer nesse momento. Basicamente, o doutorado é para quem vai fazer pesquisa, o mestrado para quem vai trabalhar em sala de aula, no setor acadêmico, né, no ambiente acadêmico. E o especialista, a pessoa que faz a pós-graduação, ele vai trabalhar com campo prático, vai trabalhar com
o especialista ele está mais focado no mercado de trabalho, que é o meu caso. Né? Eu fiz a pós-graduação em Direito Imobiliário, Direito Processual Civil pelo CPC de 73, pelo CPC 2015, Direito Ambiental e avaliação, né, pericial de bens. E o que eu percebi, então, Gerardo, estou contando toda essa história de que eu fui prof, e de que quando eu fui prof, eu sentia necessidade, percebia algumas coisas que poderiam ser diferentes, e eu também percebi que os tribunais, eles não têm uma política de capacitação. Todos os tribunais capacitam servidores, mas, por exemplo, no Tribunal de Santa Catarina, é muita coisa focada no EPROC, é muita coisa focada nos programas internos do tribunal, tem pouca coisa que gera para os oficiais de justiça algo prático, algo funcional, algo dinâmico, algo transformador. Né? E eu percebi o seguinte, que toda vez que chegava alguma ordem para fazer avaliação de bens, Gerardo, o que acontecia? Eu ficava tenso, eu ficava... isso antes de fazer a pós-graduação, né, em avaliação pericial de bens. Eu ficava, caramba, chegou uma avaliação para fazer, como é que eu vou fazer? Eu ligava para o corretor amigo, ligava para fazer alguma pesquisa na internet, mas basicamente eu chutava, eu não utilizava nenhuma fundamentação, né? Eu pedia para algum amigo corretor me auxiliar, mais ou menos o imóvel na área tal, com essa característica, qual é o valor que eu poderia atribuir a ele hoje. Então, né, os amigos corretores, né, donos de imobiliária, falavam, olha, você pode trabalhar o preço tal, o valor tal, e eu basicamente colocava isso dentro do processo, mas aquela informação não era minha, eu pegava de um terceiro e colocava dentro do processo, confiava nessa pessoa. E eu percebi que esse processo de precisar de uma terceira pessoa para fazer aquele trabalho me causava um pouco de desconforto. E eu pensei, cara, vou estudar isso. Aí me matriculei numa pós-graduação, fiz a pós-graduação. E aí, Gerardo, quando eu terminei a pós-graduação, eu percebi que eu não sabia nada mesmo. Aquilo foi desesperador. Eu achei que fazendo a pós-graduação eu ia me tornar uma pessoa habilitada para fazer as avaliações. E eu percebi que não. A pós-graduação me deu mais dúvida, me mostrou um ambiente muito maior do que eu imaginava que seria. E aí comecei a me matricular em curso, comprar livro, faz isso, faz aquilo, e em questão de um ano e meio, amadureceu essa ideia de fazer o curso. Então, somou aquela ideia de ser prof, que hoje eu não tenho interesse em trabalhar em instituição de ensino, mas aquela chama, aquela vontade de trabalhar o conhecimento, de me comunicar com outras pessoas, isso sempre vai se manter vivo, né, dentro de mim. Isso percebi também que há essa necessidade de capacitar os oficiais, porque eu também passo por isso, eu também preciso me capacitar. E eu percebi isso. Então, começamos a desenvolver cursos focados para isso, para o aperfeiçoamento, pro aperfeiçoamento do oficial, do corretor de imóvel, do engenheiro civil, que o corretor e o engenheiro também precisam desse conhecimento, né? Mas eu percebi exatamente isso, que às vezes o tribunal disponibiliza diversos cursos durante o ano, curso de direção defensiva, curso de tiro tático, curso, né, para eventualmente você criar um documento dentro do EPROC, do CEU, enfim, mas às vezes não são cursos assim que vão fazer uma transformação tão grande na vida do oficial. E o avaliação eu identifico, eu pessoalmente, tá, Gerardo, estou falando, tenho todo esse movimento já como prova dessa preocupação, eu vejo que a avaliação é um calcanhar de Aquiles para o oficial de justiça hoje. Porque os impactos da avaliação, eles são muito grandes, principalmente dentro do processo de execução. Então, fazer uma avaliação bem feita gera segurança para o oficial de justiça. Claro, tem situações em que o oficial não vai nem ter condições de fazer uma avaliação. Fazer avaliação de uma aeronave, de uma embarcação, de uma obra de arte. Então, são situações que o oficial não deve explorar porque são coisas muito peculiares. Mas a avaliação de um imóvel urbano, de um imóvel rural, de um equipamento, de um veículo, essas avaliações mais comuns são obrigações do oficial, geram muitos impactos para ambas as partes, né? Tanto para o credor quanto para o devedor dentro de uma eventual execução, e também gera responsabilização do oficial.
porque o oficial, quando ele realiza essa atividade, ele acaba assumindo determinados riscos, né, por fazer aquele trabalho de forma adequada. Eu sempre tive medo disso, de eventualmente fazer uma avaliação ruim e depois ser responsabilizado. Olha, alguém aparecer lá e falar, tive prejuízo. Né? Então, eu percebo que a avaliação é um problema na vida do oficial. Ela foi criada lá em 2006, no CPC de 73, o CPC de 2015 manteve esse dever para o oficial de justiça de realizar as avaliações, e aí nós temos esse cenário, Gerardo, que é o cenário em que, às vezes, é difícil capacitar, é um tema chato, envolve cálculo, envolve muita sensibilidade, não é um tema fácil, é um tema difícil de gestão, então, às vezes, os próprios colegas não querem fazer, tem uma certa resistência em fazer, né? Mas as pessoas, às vezes, não percebem o seguinte, que se você fizer uma avaliação não fundamentada, incorreta, você está se comprometendo com aquilo, porque isso pode gerar uma lesão para alguém, e essa lesão pode ser exigida, né? Uma eventual reparação pode ser exigida. Então, não é o caminho de, eu não gosto, eu não quero me envolver nesse assunto. Eu entendo, é chato, entendo que é chato, mas essa postura de eu não vou me envolver, eu não vou estudar, eu não quero conhecer melhor isso, é uma postura que pode nos deixar vulnerável a experimentar uma eventual reparação, algum tipo de dissabor, desconforto, né, de alguém estar reclamando e tal. É mais ou menos nesse sentido que funcionou esse movimento para estudar isso, tá, Gerardo? Foi por desconforto pessoal, inicialmente. Bem interessante, que eu imagino que esse desconforto, ele incomoda muitos oficiais, né, em todo o país, né? E Flávio, você integrou, né, enfim, buscou, né, se aprofundar e chegou até o ponto agora oferecer cursos para capacitar os oficiais. E aí nasceu, né, dentro dessa ideia aí, o Ensinojus. Me fala um pouquinho como é que nasceu o Ensinojus, quem é que faz parte disso, quais são os cursos oferecidos, como é que o pessoal faz para se inscrever. Fala um pouquinho para a gente aí desse projeto. Certo. Gerardo, olha só, a Ensinojus, ela nasceu com o propósito de gerar cursos de capacitação jurídica. O foco não é apenas o oficial de justiça, mas seriam corretores, engenheiros, diversas profissões, às vezes até um empresário, né? A ideia é trabalhar, a gente tá trabalhando cursos aqui focados em avaliação de bens, tem a ideia de trabalhar cursos vinculados ao direito imobiliário, ao direito ambiental, seriam cursos para o campo profissional, não são cursos, tem a parte teórica e tem a parte prática, são cursos para transformar os resultados ali no dia a dia, nos fluxos de trabalho das pessoas. A ideia justamente é essa. E o projeto Ensinojus, ele nasceu porque a gente identificou esse nicho, a gente identificou essa necessidade de trabalhar isso, né? Pelo menos aqui em Santa Catarina, aqui na região onde eu moro, aqui, a gente tem essas demandas, né? Por exemplo, teve uma situação em que uma prefeitura nos chamou, para te ter uma ideia, tá, Gerardo? Uma prefeitura nos chamou e disse assim, olha, nós temos um problema, nós estamos com dificuldade para trabalhar o ITBI, que seria o tributo cobrado sobre a transferência ali de bens imóveis, né? Eles tinham dificuldade dentro da própria prefeitura, lá no setor de tributação e de engenharia, eles tinham dificuldade para estabelecer o valor de mercado dos bens. E eles nos revelaram que muitas pessoas, elas faziam apontamentos equivocados sobre o valor dos bens. Então, dava uma diferença para o recolhimento do tributo, para a incidência do tributo gigante, porque você tem lá um bem que no valor de mercado dele é 500 mil e a pessoa alegava que era 250. Então, dava uma diferença gigante na parte de tributação. Então, só para ter um exemplo, eles nos procuraram para ter uma capacitação dentro desses setores que permitisse a eles identificar o valor de mercado daqueles bens. Então, seria uma capacitação só para imóveis urbanos. Eles não tinham interesse em outro tipo de capacitação, só para imóvel urbano.
Então, esse curso, ele foi projetado especialmente para aquela prefeitura, para que eles pudessem fazer esse trabalho internamente lá e pudessem corrigir esse tipo de situação. E aí o que acontece? Quando eles fazem, eles estabelecem o valor de mercado real daquele bem, eles fazem uma impugnação ao valor que a pessoa atribuiu àquele bem. E aí eles têm toda uma fundamentação para explicar para a pessoa, olha, o valor que o senhor está indicando para nós aqui está incorreto por conta desse fator. Eles têm embasamento jurídico, né, para questionar aquele ato. Então, se a pessoa for eventualmente manusear um mandado de segurança ou uma outra ação, né, de impugnação autônoma, enfim, eles têm embasamento jurídico para dizer, olha, aqui existia, né, o ato é legal, a impugnação é legal, o valor de mercado é esse, a gente fez o cálculo com base nessa regra e o resultado é esse. Então, isso é prático, é para o mercado de trabalho, é para o dia a dia, é para capacitar a pessoa, né? E a Ensino Jus nasceu para isso, para desenvolver cursos aí focados no mercado de trabalho, né? Não seriam cursos para acadêmico, assim, seriam mais cursos livres, como a gente fala, né? Cursos para o dia a dia, para transformar a rotina de trabalho da pessoa. Ótimo. E assim, você, dentro dessa visão muito prática que você tem, desenvolveu um itinerário para facilitar a vida, né, seja do oficial de justiça ou quem for trabalhar com a parte da avaliação. Você criou a jornada do avaliador, não é isso? Explica para a gente o que seria. Perfeito, Gerardo. Olha só, a avaliação ele é um procedimento, é um conjunto de atos cronologicamente ordenados, né, no tempo que se destina a alcançar uma determinada finalidade. Igualzinho no processo penal, no processo civil, no processo tributário, no processo constitucional, trabalhista, é um procedimento. Qual é o objetivo do procedimento de avaliação? Estabelecer o valor de mercado de um determinado bem. Então, tem um passo a passo, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, e esse programa Jornada do Avaliador, ele ensina exatamente isso, com alguns passos, né, uma organização desses passos para se chegar a estabelecer o valor de mercado. Então, passo 1, reunir os documentos relacionados, que é a fase de documentação, relacionados com o bem que nós vamos avaliar. Fase 2 é a fase de identificação do bem, de vistoria, de fazer fotografias do bem, né? Então, fase 3, procurar imóveis semelhantes no mercado imobiliário. E a gente vai percorrendo essas fases até chegar ao último momento onde a gente vai estabelecer o valor de mercado. Então, tem cálculo para fazer, tem de verificar o valor de mercado, tem de verificar o tipo do bem. Para a gente ter uma ideia, teve uma situação, Gerardo, muito engraçada, que um amigo pessoal, amigão, assim, procurador de um município. O município não é muito grande, município pequeno. Aqui na Santa Catarina, os municípios são pequenos, não são grandes. É um estado que tem muitos municípios, mas todos com áreas pequenas. Ele me falou que a prefeitura, né, o poder local ali, o município, estaria assumindo um cemitério, sabe? Cemitério, onde a pessoa, caixão, corpo, né, enterro, né, um cemitério. A prefeitura estaria assumindo um cemitério, estaria fazendo uma permuta. Esse cemitério ele era administrado por uma entidade, uma entidade da Igreja Católica, é uma entidade religiosa, né? Uma pessoa, é uma entidade privada, mas religiosa. E eles estavam, então, fazendo uma permuta e o município passaria a administrar aquele espaço, que teria um cemitério ali. E aí, para fazer essa permuta, se precisava estabelecer um valor de mercado daquele bem. Então, você imagina a situação, né, Gerardo? Dá pitaco lá para o pessoal estabelecer o valor de mercado considerando um cemitério. Então, olha que imóvel peculiar. Que imóvel peculiar. Isso pode acontecer com o oficial de justiça? Pode, porque o juiz pode estar envolvido numa demanda, ter um processo, né, uma causa, e dentro dessa causa pode ser necessário avaliar um bem que seja um cemitério, porque envolve o município, porque envolve o Estado, porque envolve um ente particular, enfim. E aí como é que faz? Então, olha que imóvel diferente, peculiar.
Então, quando você vai, quando a gente faz a jornada do avaliador, quando a gente se propõe a estudar a avaliação de bens em geral, você tem de ter essa sensibilidade que nem todo bem é igual, nem toda avaliação é igual. Às vezes as avaliações são todas únicas. E dependendo da peculiaridade do bem, nós vamos ter alternativas. Não existe um único procedimento. Então, com base nessa característica do imóvel, eu vou adotar determinados caminhos. E é isso que a gente tenta trabalhar na jornada do avaliador. Por exemplo, você não tem como comparar um cemitério porque não existe um cemitério à venda no mercado imobiliário. Então, não adianta pensar em comparação, método comparativo. Você vai ter de fazer outro tipo de metodologia, né? Você pode fazer o terreno nu por uma metodologia e as edificações por outra metodologia. A gente chama isso de método comparativo, nós fracionamos, né? Então, tem condições de você fazer a avaliação do cemitério? Tem. Mas você vai ter de utilizar vários conhecimentos, várias metodologias. Então, isso a gente ensina, a gente quer que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, às vezes, o oficial de justiça vai se deparar com um bem muito peculiar, ele vai ter alternativas. Olha, nesse sentido, em razão do bem, eu vou optar por esse caminho. Então, toda avaliação tem essas peculiaridades, né? Dependendo do tipo do bem, a gente vai ter um resultado diferente. E a jornada do avaliador ensina essas metodologias, né? E, na verdade, existem 5 metodologias gerais. Então, a gente trabalha 5 metodologias. Dentro dessas, eu consigo avaliar qualquer tipo de bem. Bem imóvel, recurso natural, patrimônio histórico. Então, com essas metodologias gerais, a gente consegue fazer avaliações independentemente da característica do bem, né? Basta conhecer o procedimento, na verdade. E a gente trabalha na jornada do avaliador o procedimento. É isso, Gerardo. Perfeito. E, assim, você acha que tendo critérios mais objetivos, os oficiais de justiça podem exercer com mais segurança a sua atividade, não estarem aí sujeitos a variações, né? Porque se ficar muito subjetivo, cada oficial vai dar um determinado valor, né? E com esses critérios mais objetivos, né? Com essas técnicas, é praticamente certo que a variação vai ser, pelo menos, bem menor. De um oficial de justiça para outro. Isso é importante, né, para a categoria e para ter mais segurança no nosso trabalho? Muito importante, Gerardo. A tua pergunta é fantástica. Na verdade, essa é uma pergunta tão importante que eu sempre tento passar para as pessoas, eu sempre tento responder essa pergunta, mesmo que as pessoas não a tenham feito. Para o oficial de justiça, Gerardo, é importante utilizar a metodologia adequada e fazer a devida fundamentação da avaliação, independentemente do valor, independentemente do resultado da avaliação. Nós precisamos mostrar o caminho que nós percorremos para chegar naquele valor. Isso é muito importante, independentemente do valor. Gerardo, se nós colocarmos 2 pessoas para avaliarem o mesmo bem, elas não vão chegar no mesmo valor. Isso é impossível. Inclusive, olha que absurdo, as regras que falam sobre avaliação, elas permitem que o avaliador utilize a seu critério, ou seja, subjetivos. Ao meu olhar, de acordo com a minha sensibilidade, eu posso trabalhar um percentual de 15% sobre o valor do bem. Então, imagina, nós temos uma liberdade para trabalhar de 15% em razão da minha sensibilidade, a meu critério. Uma rachadura, uma pintura maltrapilha, falta uma calçada, a telha não é de boa qualidade, a vizinhança é horrível, eu tenho 15% para percorrer, para mais ou para menos. Então, só por ter essa regra, né? Só por existir essa regra, nós já sabemos que não vai haver condições de uma avaliação ser igual a outra. Porque o Flávio vai lá e fala, eu vou diminuir 5%. O Gerardo vai lá e fala, caramba, eu vou diminuir 10%. Então, isso já impede que uma avaliação seja igual a outra. Só por essa característica. Tem mais 1% que é um critério de arredondamento para não ter um número muito quebrado,
nós podemos trabalhar um arredondamento para mais ou para menos, tipo, não vai ficar lá 1.532.000 com 200, fala lá 1.500.000, por exemplo, para deixar um número bem redondo. Então, essas regras impedem que uma avaliação por si só, bem feita, bem fundamentada, já seja igual a outra. Então, e agora, qual é o grande problema que nós temos hoje, Gerardo? Eu diria, sem medo de errar, no Brasil todo, que nós precisamos conscientizar os oficiais sobre isso. É fundamentação. Hoje, e eu estou falando isso porque eu fazia isso, tá? Eu fazia isso, Gerardo. O meu laudo de avaliação era de uma lauda. Eu nem fazia laudo de avaliação. Eu fazia um auto de avaliação. Às vezes o juiz determinava: oficial de justiça, faça a penhora do bem. Oficial de justiça, faça o depósito do bem. Oficial de justiça, faça a avaliação do bem. Oficial de justiça, intime da penhora e da avaliação. Enfim, aí eu fazia um documento só. Auto de penhora, depósito, avaliação e intimação. Colocava tudo dentro de um documento só. Fazia uma página. Cada parágrafo eu resolvia um problema. Um parágrafo, penhora. Outro parágrafo, depósito. Outro parágrafo, avaliação. Outro parágrafo, intimei a pessoa. Resolvia numa lauda só. Zero de fundamentação. Esse é o problema, Gerardo. Esse documento, se ele for questionado, ele está invalidado. É um trabalho natimorto, porque ele não tem sustentação nenhuma. Principalmente pelos posicionamentos dos tribunos, principalmente pelo STJ. Né? Então, nós temos esse problema. Existem, dentro do universo de avaliação, só para contextualizar, existem, de forma bem genérica, duas formas de você apresentar uma avaliação. Você pode fazer um laudo simplificado, que ele contém um resumo, algumas informações resumidas, e existe um laudo completo. Quando é que eu sei que quando eu vou utilizar uma fundamentação resumida ou uma fundamentação completa? A regra é processo. Quando você perceber que a situação vai para o judiciário, tem de ter um laudo completo, sempre na modalidade completa. E aí a norma vai lá e diz o que tem que ter um laudo completo. Tem que ter isso. Se não tiver aquilo, o laudo não está perfeito e acabado, ele não está completo. Então, e a regra é processo. Aí a questão é, o oficial de justiça só trabalha dentro de processo. Então, o oficial de justiça, em regra, ele é obrigado a entregar uma fundamentação completa. E nós não entregamos essa fundamentação. A gente faz nem resumo, nem laudo. Eu fazia, não era nem um laudo simplificado. Eu só fazia um documento com 4 parágrafos e acabou. E precisava da ajuda de um terceiro, que era o corretor de imóvel, o dono da imobiliária, o engenheiro, para me ajudar a estabelecer o valor daquele bem. Acertava? Às vezes acertava. As pessoas nunca me faltaram, elas sempre me falaram, olha, o valor é tal, é mais ou menos aquele valor, sempre deu certo, nunca aconteceu problema. Porém, não havia fundamentação, Gerardo. E aí que está a importância da tua pergunta. A questão é, o oficial de justiça precisa se prevenir, se precaver, ele precisa entregar a fundamentação. Juiz e partes, eu percorri esse caminho e o valor é esse. Se vocês não gostam do valor, ok, repitam, refaçam, chamem outras pessoas, o juiz ele estabelece o perito avaliador, ele chama o perito, ok. Aí vai ter o assistente técnico, vai ter outro assistente técnico, show, vai ter 3 laudos. Ok, tudo bem. Né? Vai ter o parecer e o laudo. Tudo bem, mas ninguém vai poder dizer que eu errei. Esse é o poder de estudar a avaliação para o oficial de justiça. É de você entregar a fundamentação. Eu fiz isso. Se vocês não gostaram do valor, tá tudo bem, mas eu não errei. Vocês não podem atribuir responsabilidade para mim, em momento nenhum, porque o caminho que eu percorri está aqui. Esse é o valor. Então, esse é o poder que eu acho que o oficial de justiça precisa absorver para si, que é o poder de entregar a fundamentação no processo.
É por isso que a gente fez o curso. É só para entregar esse poder para o oficial. Ele não tem o compromisso de colocar o valor mais bonito do mundo, mas ele tem o dever de entregar a fundamentação, para que ele não seja responsabilizado. É basicamente isso, Gerardo. Perfeito, né? Importantíssimo mesmo. E assim, eu vi que vocês também têm outros cursos, né? Outras orientações aí que passam para os colegas. Eu falasse um pouquinho, né? Quais as principais ferramentas para localizar imóvel rural? Muito bem, Gerardo. A gente pensou o seguinte: nós precisamos entregar para os oficiais. Nosso objetivo é aparecer para os oficiais. Nós queremos aparecer para os oficiais. Então, a gente gravou um episódio onde a gente fala sobre algumas ferramentas para localizar os imóveis rurais. No meu caso, um problema que eu pessoalmente tenho é de localizar as propriedades, localizar os limites das propriedades. Então, às vezes, eu estou lá fazendo a vistoria no imóvel, lá no campo mesmo, lá na área rural, e eu olho para o imóvel e eu não consigo enxergar aonde começa, aonde termina. Às vezes, quando você olha para uma propriedade, ali existem 3 matrículas. Não tem cerca, a pessoa planta nas 3 matrículas a mesma vegetação, o mesmo grão, então fica praticamente impossível você saber, você localizar aquele bem. Então, pensando nisso, a gente criou um episódio onde a gente fala sobre algumas ferramentas. Existem muitas ferramentas, nós falamos aqui sobre 3 que são importantes e que eu uso, e o que eu uso, e que funciona, para mim, funciona muito, é que, assim, transformou, deu muita velocidade para o trabalho. A primeira delas é o CIGEF, que, na verdade, é o acervo fundiário aqui do INCRA. Então, você entra lá no CIGEF, no portal do CIGEF, e pega-se a matrícula do imóvel que nós pretendemos avaliar, e aí nós olhamos, dentro da matrícula existem várias informações importantes. Eu posso fazer uma consulta pelo número da matrícula, pelo CPF, né, pelo nome da pessoa, pelo número do INCRA, que o imóvel tem um número no INCRA, e se já foi georreferenciado, que é o ideal, trabalhar com imóvel georreferenciado para o oficial de justiça que vai avaliar, é uma delícia mesmo. Aí você já tem o código lá do CAR, que a gente chama de parcela. Então, dentro do CIGEF, você procura lá pelo campo parcela e você faz a consulta. Vai aparecer a localização do imóvel, vai aparecer imagem do Google Maps lá, ou de outro programa que foi utilizado, mas normalmente são as imagens do Google mesmo, e são em tempo real. Então, conforme vai mudando a vegetação, a pessoa plantou, colheu, plantou a árvore, fez um barracão, vai aparecer tudo em tempo real ali, conforme o Google for atualizando seus dados. É super interessante, e o mais bacana é que antes de ir para o campo, o oficial de justiça já vai ter informação, ele já vai ter aquela noção, bom, eu estou indo lá, tem um barracão, tem uma casa, tem um lago, tem a plantação, a pessoa já vai com conhecimento, né? Já vai com, eu sei onde começa, onde termina, então isso é fundamental para o oficial de justiça. Uma outra ferramenta que eu uso também é o QGIS. O QGIS, ele é um software, ele tem de baixar no computador e tal, mas ele é um software que permite que se faça consulta em bancos de dados do INCRA, também em tempo real, super bacana, só que aí o QGIS só funciona com propriedades georreferenciadas. Então, você, através do QGIS, a gente vai localizar lá as propriedades, mais ou menos você tem de ter um pouquinho de noção de onde que está esse imóvel, né? E aí você vai ter de fazer uma procura como se fosse num mapa. Mas também é possível localizar um imóvel bem tranquilo. Tem todas as informações dentro do QGIS lá, porque ele faz um link entre o software do teu computador com o banco de dados do INCRA, em tempo real também. Então, o QGIS vai informar quem é o proprietário, qual é a área, onde começa, onde termina, o que tem lá, qual é a matrícula. É super legal, super bacana. Vai entregar a parcela do georreferenciamento. Às vezes eu utilizo o QGIS, daí eu acho a parcela, daí eu vou para o CIGEF, daí abro o georreferenciamento como um todo lá. É bem interessante. E uma outra ferramenta que eu utilizo muito aqui, Gerardo,
Nós temos aqui acesso ao banco de dados da SIDASC, aqui em Santa Catarina, que é o órgão responsável aqui pelo manuseio dos animais, pelo controle, pela fiscalização das propriedades rurais, né? Então, a maioria das propriedades aqui é uma bacia leiteira, a grande produção de frango, de porcos, então tem a maioria dos agricultores possuem animais, e a SIDASC controla tudo isso. Um animal que sai da propriedade, que entra, eles são responsáveis por emitir a autorização para o transporte, né? E faz sanidade animal, né? Então, dentro desse sistema da SIDASC, que se chama CIGEM, eles têm um cadastro da propriedade com a localização geográfica da propriedade. Então, eu também utilizo isso. Então, antes de eu ir para fazer uma penhora, uma avaliação, eu vou lá e consulto aquela pessoa que está envolvida naquele processo. Se ela tem cadastro dentro da SIDASC, vai aparecer para mim a localização do imóvel onde a pessoa está, com todas as características. Aí é uma delícia. E você vai lá, você já sabe. A pessoa tem vaca de leite, a pessoa cria frangos, né? Tem um aviário, tem um chiqueirão de porcos, né? De porcos. Então, você já vai com muitas informações interessantes lá para fazer o teu trabalho. Auxilia e facilita muito mesmo essas 3 ferramentas. Existem outras. Eu utilizo essas 3, nunca tive problema. Sempre localizei os imóveis. Excelente, uma ajuda grande aí já para os oficiais. E você falou que no caso das avaliações, que dá trabalho mesmo, porque tem que fazer alguns cálculos. Vocês oferecem alguns modelos, planilhas, assim, para facilitar nesses cálculos dos colegas? Sim, Gerardo. A ideia do curso é compartilhar modelos de laudos de avaliação, modelos de laudos completos e planilhas do Excel para a realização de cálculos. Nós já pensamos em desenvolver alguma ferramenta, uma aplicação web, um aplicativo para tentar auxiliar, mas nós chegamos à seguinte conclusão: o Word e o Excel, ele é comum, é uma ferramenta validada, é uma ferramenta que todo mundo tem, os tribunais têm, então são ferramentas que todo mundo consegue mexer, que não tem uma interface conhecida, fácil. Então a gente disponibiliza os modelos de planilhas do Excel, tá, para fazer os cálculos. Então a pessoa, utilizando aquelas planilhas, faz os cálculos bem tranquilamente. Ela só precisa alimentar as planilhas de acordo com a situação real. Então, primeiro o oficial vai identificar a situação real, num segundo momento ele vai identificar, ele vai escolher um caminho, e num segundo momento ele vai ter acesso ao arquivo correspondente a esse caminho. Então, lá ele vai preencher os dados, né, e vai, de maneira automática, o Excel hoje faz os cálculos de maneira automática, muito tranquilo, muito bem simples, vai dar um resultado, né, adequado ali para que o oficial consiga estabelecer o valor de mercado. E ele pega os dados, então, dos cálculos que ele fez, e ele só copia, Ctrl+C, Ctrl+V, e joga para o laudo de avaliação no Word. O Word, ele é uma ferramenta boa para edição. Então, às vezes, nenhuma avaliação é igual à outra, sempre o oficial vai ter de fundamentar uma rua diferente, uma é mais movimentada, outra é menos movimentada, é condomínio fechado, é um condomínio de lotes, está longe da cidade, então tem de ter a fundamentação lá, sempre vai ter alguma coisa para ajustar, né? E aí o Word permite isso com na verdade, o propósito do Word é ter essa capacidade de transformação, né, de modificação, de edição. Então, que o Word é um editor de texto, então você tem um modelo e dentro do modelo o oficial tem a liberdade para fazer as alterações que ele julgar necessário. Basicamente é o que eu faço no meu dia a dia também. Eu tenho essas ferramentas, então a avaliação ela se torna muito rápida e muito simplificada, porque aí a gente consegue, através dos cálculos eu faço no Excel, copio os cálculos, jogo eles para dentro do Word, tem já os locais adequados para os cálculos ficarem dentro do laudo de avaliação, então é bem tranquilo. A gente economiza muito tempo e apresenta a fundamentação, né, de maneira adequada ali dentro do processo para que as partes e o juiz
possa checar e possa verificar que o trabalho foi feito de maneira correta, séria, fundamentada, dentro das regras, né? Basicamente é isso. A gente disponibiliza sim. E também, Gerardo, só me estendendo um pouquinho aqui, nós também temos uma capacidade agora para fazer o seguinte, quando a gente faz uma avaliação pelo método comparativo, nós temos que reunir amostras, que seriam imóveis semelhantes no mercado imobiliário. E para isso, normalmente, o oficial de justiça olha para as imobiliárias, sites, né, de imobiliárias, e o oficial vai lá e dá um print para comprovar que aquele imóvel está no mercado imobiliário. O que a gente desenvolveu recentemente? Nós temos, através de uma ferramenta com inteligência artificial, nós conseguimos, de maneira automática, entrar dentro do site das imobiliárias e copiar todos os dados das imobiliárias, né, referentes aos imóveis, e colocar todos esses dados dentro de uma planilha do Excel. Então, o que acontece? Dentro dessa planilha, eu vou te dar um exemplo. Aqui na minha cidade, eu consegui extrair 420 imóveis em oferta no mercado imobiliário em questão de 15 minutos, e eu coloquei esses 420 imóveis dentro de uma planilha do Excel. E essa planilha, ela permite abrir a imagem de cada imóvel que está em oferta. Então, eu quero apartamento, eu seleciono só apartamento. Eu quero chácara, imóvel rural, só aparece imóvel rural. Eu consigo filtrar. E isso acelerou demais o trabalho aqui para realizar as avaliações, porque eu consigo colocar todos os imóveis do mercado imobiliário num único documento, que é uma planilha do Excel. E aí, aquelas que eu quero abrir, eu vou clicando e vai abrindo o link, né? Vai abrindo uma janelinha aqui, outra ali, outra lá, e aí eu vou conseguindo olhar e separar. Esse eu quero, esse eu não quero. Então, essa ferramenta também deu um salto de qualidade, assim, para a velocidade da avaliação absurda. Em questão aí hoje dá para se dizer, em questão de 20, 30 minutos aí, você tem um laudo de avaliação muito profissional, dentro das regras aí que regem o trabalho de avaliação, né, com segurança, né, bem tranquilamente. Sem dor de cabeça para o oficial, sem medo, vai dormir, faz a avaliação, deposita no processo e vai dormir tranquilo. Que está bem feito, não tem defeito nenhum. Muito bom. E você, assim, falou da importância para o oficial de justiça, assim, individualmente, né, assim, enquanto profissional, para ter segurança no exercício das suas atividades, de fazer um bom laudo. Mas pensando de uma perspectiva coletiva, laudos bem elaborados por todos os oficiais de justiça, você entende que podem levar a uma valorização da categoria por contribuir de uma maneira ainda mais fundamentada com o processo? Interessantíssima pergunta, Gerardo. Com certeza. Eu entendo, em Santa Catarina, vamos voltar um pouquinho no tempo, quando eu comecei a conversar contigo, eu contei que lá em 2005 não era necessário ser bacharel em Direito para se tornar um oficial de justiça. Hoje, em Santa Catarina, para se tornar oficial de justiça é necessário ser bacharel em Direito. Então, bacharelado é obrigatório. E o que a avaliação, ela faz parte desse ganho de qualidade. A partir do momento que o oficial foi obrigado a avaliar, o tribunal também entendeu que foi obrigado a mudar as exigências, as características aqui relacionadas com as atribuições do cargo. Gerardo, eu vou te pedir uma licença que o meu brother vai sair, faz um corte agora rapidinho. Brother, obrigado. Tem compromisso aqui, fechou. Obrigado. Valeu. Perdão, Gerardo, consegue fazer um corte aqui? Tranquilo. Tá tudo certo, Wagner. Perfeito. Então, olha só, retomando aqui, Gerardo, olha só. Então, a avaliação aqui em Santa Catarina, ela foi responsável pela necessidade do nível superior aos oficiais de justiça. Então, sim, ela traz grandes vantagens para a valorização da categoria. Nós sabemos hoje que está havendo muitas mudanças no âmbito aqui das legislações. Recentemente se queria atribuir ao serviço extrajudicial a atividade executiva. Estavam querendo transformar, retirar do poder judiciário a atividade executiva. Então veja que sempre tem esse movimento
de ter mais atribuições, ter menos atribuições, e tudo isso está relacionado com a valorização das pessoas. Se o oficial de justiça não assumir o seu papel, não ocupar o seu espaço, daqui um pouco o tribunal vai dizer, olha, vocês não precisam mais avaliar, vocês não precisam mais fazer penhora, vocês não precisam mais fazer citação eletrônica, daqui um pouco o oficial de justiça não precisa mais existir. Então, nós temos que nos apropriar do nosso espaço, ocupar ele por completo. E a avaliação, ela faz parte disso. E as pessoas não estão percebendo. Porque, assim, cara, o carteiro faz intimação, o carteiro faz citação. Daqui um pouquinho vai liberar o crime. Pode ter certeza que não vai mais ter aquela, meu Deus, a citação é obrigatoriamente pelo oficial de justiça no crime. Tudo está em evolução. Tanto é verdade que nós sabemos que o STJ permitiu, não sei até quando isso vai acontecer, mas permitiu uma citação no crime por meio eletrônico. Então as coisas estão em constante dinamismo e mudança. Nós precisamos ocupar o nosso espaço, sabe, Gerardo? E a avaliação faz parte disso. Eu entendo que o oficial de justiça ele tem que se ocupar menos com intimação, menos com citação, tem de fazer bem feito, sim, tem de fazer, mas o foco da categoria tem de ser em atos mandamentais. É melhorar a penhora, melhorar a avaliação, melhorar a emissão de posse, melhorar a busca e apreensão, melhorar as coisas que o oficial mostra a sua diferença, a sua importância para o tribunal. Então, se nós não pensarmos em melhorar esse espaço da avaliação, os tribunais, eles, em algum momento, eles vão se movimentar. Alguém vai ter alguma ideia lá em cima, ou se não forem os tribunais, pode ser os legisladores, né? Alguém vai ter algum movimento lá em cima e falar, pô, as avaliações dos oficiais são ruins pra caramba, vamos mudar isso, vamos permitir que se faça de outra maneira, que se terceirize, que se chame sempre o perito, e aí o oficial de justiça vai perdendo o seu espaço. É dessa maneira que eu leio, e eu chamo os colegas a pensarem nisso. O oficial de justiça tem esse poder de fazer os atos mandamentais com maior propriedade, se não a única, digamos assim, seria o maior significância para o oficial de justiça realizar esses atos, que são atos que não se pode fazer dentro da sede do Poder Judiciário, que tem de fazer fora, e é o oficial que faz, né? E aí tem aquela ideia do longa-manos e tal. Mas, assim, se nós não valorizarmos isso, só ficar focado em coisas que são simples e fáceis, oficial de intimação e oficial de citação, a gente vai acabar perdendo muito espaço. Essa é a leitura que eu faço, tá, Gerardo? A tua pergunta é fantástica. Eu recomendo que as pessoas pensem sobre isso. É verdade. E dentro dessa mesma linha, eu queria ouvir de você aí o que você espera do futuro dos oficiais de justiça. Quem seremos nós daqui a alguns anos? Interessante, Gerardo. Olha, o oficial de justiça está vendo uma transformação muito grande dentro do Poder Judiciário, está vindo na sociedade como um todo. Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria de manhã que o ministro Barroso, ele sim tem pretensões aí de trazer inteligência artificial para dentro do Poder Judiciário, e nós sabemos que, né, ele conduz o Poder Judiciário hoje. Então, isso não é uma brincadeira. Se ele está falando isso, provavelmente alguma coisa vai acontecer. Nós precisamos nos ajustar a essas mudanças, mas o oficial de justiça, ele nunca, na verdade, o Poder Judiciário precisa dos trabalhos do oficial de justiça. Eu acredito que não tem como conduzir um processo só dentro da sede da comarca. Nós temos, sim, que ter pessoas que praticam os atos processuais fora da sede, e os oficiais de justiça têm de fazer esse trabalho com maestria, com responsabilidade, representando o Poder Judiciário perante a sociedade. Eu acredito que nós podemos ter melhores usos para o oficial de justiça, muito além de ficar focando em intimação, citação e notificação, por exemplo. Né? O oficial de justiça é uma pessoa que tem contato com as pessoas que estão envolvidas no processo, na causa, tem contato com terceiros, tem contato com a sociedade, é a ponte, muitas vezes, é o oficial de justiça a ponte entre a sociedade e o Poder Judiciário. Imagine, por exemplo, Gerardo, uma ordem
para acolhimento, né, o abrigamento, o acolhimento institucional, a busca e apreensão do menor, vamos dizer assim, lá falando mal do Código Civil, voltando lá para o Código de 16, que falava da apreensão e de posse de criança, por exemplo, que inclusive ficava na vara civil e não na vara da família, olha que absurdo. Mas, enfim, focando aqui nisso, o oficial de justiça tem contato com a família, tem contato com a criança, tem contato com as pessoas, né? E eu estou falando isso porque em Santa Catarina, os cargos de oficial de justiça e de oficial da infância e da juventude, eles foram unificados. Então, tem locais que o oficial de justiça não faz esse trabalho de acolhimento, de apreensão, de pegar a criança e tal. Mas eu estou dando um exemplo que é muito grande, que é no sentido de ver o que a criança está passando, ver o ambiente da criança. Eu já entrei em propriedades, Gerardo, que juro para você, eu sou pai de um menino Bento, 7 anos de idade, que eu voltei para casa com meu coração assim apertado, cara, que eu vi falta de higiene, falta de cuidado com a criança, entende? Fiquei muito sensibilizado, fiquei mexido, e aí o que acontece? Nós somos o poder judiciário ali naquele momento, naquele ato, realizando aquele ato. Então nós temos uma importância que mesmo que venha a inteligência artificial, que venha a web 4.0, isso vai ser necessário ainda. Nós somos os caras que vão para a rua, nós somos os caras que vão enfrentar a chuva, que vão colocar a cara lá, o rosto, para a comunidade ver, cobrar e vamos participar dos atos. O oficial de justiça ele tem essa peculiaridade, né, essa importância de confiança, inclusive. Então, nós temos que nos preparar, sim, para mudanças, o meu ponto de vista, tá, Gerardo? Vai ter mudança no processo, na condução do processo, na forma como o processo na forma como o processo ele vai ser desenvolvido, né, em relação ao tempo, em relação às regras, mas eu acredito, sim, que o oficial de justiça sempre vai ter um destaque especial, porque o Poder Judiciário não tem como funcionar sem a presença do oficial, que normalmente é o responsável por praticar os atos mandamentais. O juiz, por exemplo, Gerardo, o juiz ele leva um determinado bem à expropriação, né? Leva a cabo lá a expropriação, transformou o bem do devedor em dinheiro, e agora o juiz vai entregar o dinheiro ao credor. Show! Então teve uma arrematação de um bem. E quem é que vai entregar esse bem para o arrematante? Se teve adjudicação, quem é que vai dar posse para a pessoa que adjudicou, para o credor? Quem que vai lá? Quem que vai lá no dia a dia? Quem que vai fazer o ato de desapossamento lá em relação à pessoa que está perdendo o imóvel? E esses atos são necessários para o Poder Judiciário e é o oficial de justiça que faz. E eu falo, os atos mandamentais, eles são de suma importância para a sobrevivência da categoria. São fundamentais. Né? E são os mais difíceis de trabalhar. Concordo, são os mais difíceis de se fazer. Eu prefiro fazer 1000 intimações do que fazer um despejo. Prefiro fazer 1000, não 100. 1000, dói menos. Mas são esses atos mandamentais que dão significado e importância para os oficiais. É nesse contexto que eu vejo que vai ter mudanças, mas ainda assim nós vamos ter o nosso papel dentro da condução do processo ali, por conta dessa necessidade do Poder Judiciário estar presente lá materialmente na sociedade, para realizar esses atos mandamentais. É isso, Gerardo. Maravilha. Flávio, queria te agradecer demais pela sua participação no Unicast. Com certeza os colegas aprenderam bastante hoje sobre avaliação e também pedir para você deixar os contatos aí, o site do EnsinoJus, como é que os colegas fazem para se inscrever, os que se interessaram aí pelos cursos. Então, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, Gerardo, é uma satisfação assim, enorme estar presente, participando desse momento aqui contigo. Te agradeço demais pelas perguntas, porque eu falo pra caramba, tá? Tem esse lado de ser prof, mas se a gente conseguiu falar um pouquinho sobre esses temas, em parte disso em razão das perguntas que você fez, que foram atenciosas, direcionadas e que conduziram para essa conversa.
O nosso objetivo é falar sobre avaliação com os oficiais de justiça. Avaliação de bem imóvel urbano, imóvel rural, máquinas, equipamentos, enfim. O site da Ensinojus é ensinojus.com.br. A gente não faz turmas assim, não é tipo um curso que tu vai lá e compra e já sai fazendo. A gente abre turmas algumas vezes durante o ano. Então eu me comprometo de informar vocês, de colocar algo assim, a quem tem interesse, quem se interessou pelo tema avaliação, eu vou deixar uma forma lá da pessoa, dizer, olha, eu quero participar da próxima turma. A pessoa vai lá, coloca o e-mail lá, a gente vai avisar quando vai ter a próxima turma, provavelmente fevereiro, março, abril deve ter uma turma, porque isso é um trabalho que eu faço paralelo ao oficialato. Então eu não consigo fazer só isso. E quando a gente faz assim, a gente tenta fazer bem feitinho, bem organizado. Então eu agradeço esse espaço, disponibilizei para o Gerardo um link com alguns episódios, são 3 episódios que eu peço para que ele divulgue para vocês. Isso me ajuda para ficar conhecido, mas isso ajuda vocês porque nesses episódios são quase 2 horas, porque eu falo para caramba. São quase 2 horas onde vocês vão aprender a localizar os imóveis antes de fazer a vistoria. Um episódio onde ensina a localizar o perímetro urbano. Então, lembra? Tudo é rural com exceção do que é urbano. Né? Vamos colocar para cá. Tudo é rural com exceção do que é urbano. Então, ensina a identificar o que é urbano e o que é rural e muda muito para realizar uma avaliação. E um terceiro episódio que fala sobre as regrinhas do Código de Processo Civil, que falam sobre esse dever do oficial avaliar. Então, são 3 episódios, é de vocês, já está na mão do Gerardo, peço para que ele divulgue, e se vocês tiverem a paciência de ir lá e assistir, vocês vão verificar que as regrinhas estão aí, funcionam, e muitas vezes é um conhecimento que vai tornar a tua vida no dia a dia um pouco mais dinâmica. Você vai ver que, eu consegui localizar o imóvel como aquele cara falou, e está funcionando. Você vai ver que funciona, cara. E eu agradeço, então, o espaço. Gerardo, obrigado, prazer te conhecer. Deixo um grande abraço a todo mundo. O site é ensinojus.com.br. Maravilha. Obrigado, Flávio. É isso aí, pessoal. Hoje conversamos com Flávio Parisotto, oficial de justiça do TJ de Santa Catarina, um grande especialista em avaliação pericial de bens e que é o responsável pelo Ensinojus. Com certeza todo mundo saiu aí com mais conhecimento sobre a avaliação e sabe onde pesquisar agora para ter também maiores informações. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a próxima.